Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. Ministro, bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui. Uma honra. Ministro, o governo terá um novo programa habitacional? Sim, terá, especialmente voltado para para baixa renda. Hoje, conhecido como faixa 1, que vai até R$ 1.800, o pensamento é remodelar para reduzir um pouco essa renda, que os números mostraram estatisticamente que acima de R$ 1.200 as famílias já conseguem acessar o financiamento, desde que tenha condições diferenciadas, facilitadas para acessar esse financiamento. Então, o objetivo é atender aqueles que mais precisam, onde mais se precisa. O recurso é escasso, nós sempre deixamos claro que há um custo de oportunidade. Os imóveis do faixa 1 custam, em média, entre 60 e 80 mil reais. Esse recurso deixa de ser utilizado em políticas de saúde, de educação. Então, há necessidade que ele seja muito bem alocado, muito bem distribuído para aqueles que realmente precisam. Ou seja, aquelas famílias que têm condição de assumir um financiamento com condições facilitadas para adquirir seu imóvel, tem que ser remanejado, tem que ir para essa outra faixa, que é a faixa que o FGTS auxilia, financia. Inclusive, no dia 31, no último dia do ano, 2019, duas instruções normativas foram publicadas, trazendo 65,5 bilhões de reais para o FGTS, para a habitação e 4 bilhões para o saneamento, garantindo, ou seja, a continuidade do programa financiado de habitação de interesse social. Esse é o objetivo. Estamos finalmente, realmente, da modelagem. O não foi lançado em dezembro por uma questão ainda de custo, associado ao custo operacional junto aos bancos, isso que precisa ser bem definido. Uma orientação muito clara da Casa Civil, da Presidência, do Presidente, é que o recurso seja distribuído ao máximo para o beneficiário, para a família, que a gente tente reduzir os custos operacionais, os custos administrativos. O objetivo é que o recurso do imposto seja distribuído para aquelas famílias e que não fique no meio do caminho, não fique nem com os bancos, nem com as construtoras. Nosso objetivo realmente é beneficiar as famílias que precisam. E como eu disse, esse recurso é um recurso de imposto, é um recurso de todos, tem que ser muito bem alocado e quando utilizamos para a habitação, deixamos de utilizar para outras políticas públicas também muito importantes. O Minha Casa Minha Vida vai continuar existindo? Com certeza, não com este nome. O Programa de Habitação de Interesse Social, como é o nome técnico definido, inclusive no orçamento, será rebatizado pelo presidente Jair Bolsonaro quando essa modelagem da baixa renda estiver ok, fechada todos os seus detalhes, mas sem dúvida, o problema, o déficit habitacional, especialmente aquele relacionado a domicílios precários, é algo que existe. O governo federal está atento, em hipótese alguma a gente ignora essa realidade e sabemos que o Estado precisa auxiliar essas famílias de alguma forma. Não diretamente subsidiando ou facilitando o financiamento, mas o Estado sabe que precisa auxiliar as famílias a adquirirem seu imóvel, porque o que a gente quer evitar são construções irregulares, construções feitas por milícias, problemas que as famílias precisam de uma moradia. Então o Estado sim vai atuar, vai trabalhar para facilitar essa aquisição. Só que somos um governo de direita, em que o patrimônio é adquirido, as pessoas vão colocar seu recurso, então a gente não quer só dar o teto, não quer só dar a moradia. Nosso objetivo não são números, entregamos tantas milhares de moradias, mas há condições para que essas famílias possam se desenvolver. A moradia, o teto, a habitação é um primeiro passo para aquelas famílias que estão realmente numa situação muito precária. Mas junto com isso, outras políticas sociais de qualificação para que possam ter uma renda e que possam aí ser o primeiro passo, para que tenham qualidade de vida, dignidade, porque o objetivo principal, especificamente do Ministério do Desenvolvimento Regional, é trazer dignidade para as pessoas, que todas elas se sintam parte da sociedade como são e que elas possam, com esse pequeno auxílio, se desenvolver e todos crescerem. Nosso objetivo é que o país como um todo, como nação, seja rico e não parcelas isoladas. O novo programa já tem um nome? O nome vai ser indicado e anunciado pelo presidente. Agora, as obras que já estão em andamento do Minha Casa Minha Vida, elas vão continuar? Vão. A demanda da proposta orçamentária de 2020, quando chegou, o Ministério da Economia disse das restrições que haviam, em virtude da pouca disponibilidade de recursos para investimento, as dificuldades ainda fiscais.
e o acordado foi que garantíssemos a continuidade da execução de todas as obras que existiam no Ministério, inclusive as obras habitacionais. Então, o recurso que foi apresentado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo garante a continuidade de todas as unidades que estão em execução, que superam aí 230 mil unidades em execução. Essas vão ser terminadas? Essas vão ao longo do ano, algumas têm prazo de execução que superam 2020, vão acabar só em 2021, mas o que está garantido é o ritmo de execução dessas obras durante o exercício 2020. E o novo programa será na forma de vouchers, é isso? Essa é a modelagem que foi trabalhada ao longo do ano passado, que está sendo estruturada junto aos bancos. Como disse, há uma dificuldade em relação ao custo operacional, porque como o voucher ele é individualizado, ele vai diretamente para a família, isso traz inúmeras vantagens para aquela família que recebe, mas também traz algumas dificuldades em relação aos custos. Não há o ganho de escala, porque você não constrói grandes conjuntos habitacionais, mas ao mesmo tempo você precisa viabilizar, porque nós não podemos passar um voucher de 60, 80 mil reais e ficar 20 mil, 10 mil reais com os bancos ou com os intermediários. Então, nossa tentativa é verificar qual é o modelo que traga segurança para as instituições financeiras e principalmente segurança para o investimento público, porque os órgãos de controle já foram consultados, CGU, TCU, indicam com clareza que esse recurso precisa ser de alguma forma monitorado, mas claro que esse controle traz um custo associado. Então a nossa dificuldade hoje é realmente fazer esse balanceamento entre a necessidade de verificar como está sendo investido, sem engessar, perdendo esse ganho de escala, que não existe mais com grandes conjuntos habitacionais, mas viabilizando que esse custo não seja exagerado e que possa, de fato, chegar para a família beneficiada. O que as construtoras que fazem esses grandes conjuntos habitacionais que o senhor mencionou acham dessa mudança de modelo? A gente tem conversado muito com a Abrainc, muito com a Cebic, também com a Fenapec, então tanto os pequenos produtores, os pequenos construtores, os grandes construtores, eles entendem que é benéfico, que há uma possibilidade boa, porque você consegue capilarizar, você estimula os mercados locais, principalmente a questão da regionalização, porque além do voucher que muda a modelagem de como você repassa o recurso para o beneficiário, há um outro pilar do novo programa que é justamente a regionalização, olhar o Brasil como ele é. O Brasil é muito diverso, não podemos simplificá-lo em regiões, em macro-regiões. O próprio IBGE, em 2017, já fez uma nova divisão territorial do país, em regiões intermediárias e imediatas, tentando agregar municípios que tivessem similaridades em questão de dinamismo econômico, histórico-político, e essas regiões serem uma região mais homogênea. A ideia do novo programa é justamente respeitar essa divisão territorial feita pelo IBGE de regiões intermediárias e definir tanto valores máximos para as unidades como outros critérios especificamente para cada uma dessas regiões. Ou seja, sabendo-se que o custo é mais alto numa determinada região, o programa vai refletir isso, possibilitando e tornando atrativa aquela região para todas as construtoras. E isso é um dado que as construtoras dizem ser muito positivo, porque muitas vezes elas não executam, não atendem àquela demanda que existe pela disparidade entre o custo e realmente o retorno que elas teriam. Por isso que a gente precisa calibrar isso, adequar, para que o mercado seja realmente compatível e que a gente possa levar essas construtoras pequenas, grandes e médias para as regiões que mais precisam, onde o déficit relativo de domicílios precários é maior. Esse é o objetivo principal. O que é o ideal, construir do zero ou reformar? Depende da região. Se naquele mercado imobiliário, tanto é que isso é uma das etapas do processo seletivo na hora da definição dos vouchers, porque tem voucher de aquisição, de melhoria e também de construção, como está o mercado daquela cidade específica. Se lá tem muitos imóveis ociosos que podem ser comercializados, se tem imóveis que as famílias estão em domicílios precários, mas que há possibilidade de melhoria e eles podem ficar habitáveis, atender os critérios mínimos. Isso é um outro ponto do programa, que ele define alguns critérios mínimos de engenharia, de qualidade, de acessibilidade, que tem que ser respeitados. Então não é simplesmente passar o recurso e o engenheiro pode fazer o que bem entender. Existem regras definidas, modelos, padrões, mas também a gente quer deixar um pouco mais livre, dar maior liberdade para a execução e principalmente a família poder escolher. Às vezes a família quer um cômodo maior, menos cômodos, ou um cômodo melhor acabado, mas um tamanho de casa menor, uma localização diferente. Então o objetivo, quando o presidente encomendou o programa, era que a gente confiasse primeiro nos profissionais de engenharia,
de arquitetura e também nos técnicos de edificações e principalmente no beneficiário. Assim, pensar que as pessoas conseguem decidir o que é melhor para elas. Então, o programa é voltado para essas pessoas e a gente quer estimular a economia local das regiões onde o programa acontecer. Então, não só com os profissionais de engenharia, arquitetura e edificações, mas também todo o mercado que envolve a construção. Então, são pequenos materiais de construção, os pedreiros, os mestres de obras daquela região, ou seja, é uma forma de você induzir o crescimento de maneira regionalizada, levando dinheiro público para regiões, principalmente pequenos municípios, aquecendo aquelas economias e, com isso, gerando emprego, trazendo riqueza. É esse o objetivo principal do programa, além da habitação propriamente dita, também um aquecimento dessas regiões que estão hoje com um dinamismo econômico muito baixo. O Minha Casa Minha Vida entregou, ao longo de mais de 10 anos de existência, algo perto de 5 milhões de imóveis, certo? Exatamente. Será possível manter essa entrega anual, essa média de entrega anual com o novo programa? Em 2019, nós entregamos 350 mil unidades. Dessas, 50 mil do faixa 1 de baixa renda. Então, se olhar, os recursos do FGTS são muito próximos ao que foram praticados no ano passado. Então, 300 mil unidades foram entregues. A previsão é que a gente faça nessa faixa 300 a 400 mil unidades do financiado e nosso objetivo é entregar 100 mil unidades do faixa 1 de baixa renda. Como eu disse, o estoque é muito grande, são 230 mil unidades em construção que precisam ser finalizadas, entregues, e além disso há 50 mil unidades paralisadas que precisam ser retomadas. Então, também uma das encomendas do presidente é justamente resolver os passivos. Resolver aquilo que começou e não terminou. O Tribunal de Contas da União já falou em várias oportunidades o problema das obras paralisadas, o problema das obras inacabadas. Então, um dos objetivos, hoje há um estoque de 280 mil unidades, 230 mil em construção e 50 mil paralisadas. Isso é tudo faixa 1? Tudo faixa 1. Então, 280 mil unidades, você consegue alcançar as 100 mil, mesmo que você não faça nenhum contrato novo, porque você tem um estoque rodando muito grande de unidades. Foi feito muito contrato, foram assumidos muitos compromissos e agora cabe ao governo realmente transformar esses compromissos em realidade, em política pública efetiva, em benefício concreto para a população. E é isso que o Ministério do Desenvolvimento Regional está fazendo. Então, mesmo que não haja novas contratações, mesmo que não haja distribuição de vouchers que possa iniciar as obras no ano de 2020, nós já temos um estoque suficiente para cumprir essa meta de entregar 100 mil unidades, que seria o dobro do que foi entregue em 2019, do faixa 1. Mas a ideia dos vouchers é começar esse ano efetivamente? É começar este ano. A nossa previsão, queremos que todas as questões últimas do programa se finalizem até o final do primeiro trimestre, no máximo primeiro semestre. Então, nossa ideia é final de março ou final de junho, e que uma seleção já rode em 2020. A primeira seleção do novo programa já aconteça, já sejam selecionadas as famílias e os primeiros vouchers entregues ainda este ano. Com quantos imóveis? Isso vai depender do quanto o Ministério da Economia disponibilizar de recursos. Então, por isso que é cedo falar. Nosso objetivo realmente é fazer algo em torno aí que supere pelo menos 50 mil unidades. Então, a gente precisa falar nessa faixa de vouchers. Aí vai depender o valor, porque não sabemos se vai ser melhoria, se vai ser aquisição, se vai ser construção, mas essa é a meta. Agora, se teremos condições de fazê-lo ou não, vai depender de como a economia vai se comportar, o espaço fiscal que tem, e aí eu dependo do Ministério da Economia para falar, olha, há possibilidade, não há possibilidade, há possibilidade de atender 20 mil unidades, 30 mil unidades. A gente está em parceria, mas hoje realmente é cedo para falar quantos vouchers podem ser lançados em 2020, porque depende de qual é a disponibilidade financeira e fiscal do Ministério da Economia. Quando o nome do novo programa vai ser conhecido? Tem um prazo? Quando a modelagem estiver toda finalizada e o anúncio for feito pelo presidente. Então, no anúncio, ele não só falará o nome do programa, mas definiremos todos os critérios, descreveremos todo o procedimento do novo programa, como vai ser feita a seleção, que foi uma outra determinação de longa data do Tribunal de Contas da União, solicitando que houvesse uma metodologia muito clara em relação à seleção das famílias. Essa é uma fragilidade que foi identificada no programa, uma dificuldade em relação a quais famílias
foram beneficiadas, como elas foram beneficiadas, como se deu essa escolha. Houve uma evolução desse processo com sorteio, mas ainda hoje há dificuldades. Por isso, uma parceria muito próxima com o Ministério da Cidadania, que hoje é um ministério que conhece melhor a realidade social, sabe aquelas famílias que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, o objetivo é associar a vulnerabilidade social que o Ministério da Cidadania já conhece aos dados de déficit habitacional que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem. Cruzando esses dados, a gente vai identificar quais são as regiões mais prioritárias ou que precisam ser atendidas primeiro, de uma forma muito clara, com um método muito transparente, que pode ser auditado pelo Tribunal de Contas, deixando muito claro que não há benefício ou privilégios a nenhum grupo político, alguma vantagem, alguma região específica. É uma decisão meramente técnica, política no sentido estratégico da política pública, para atender aquelas famílias com maior grau de vulnerabilidade e com maior déficit habitacional. Cruzando esses dados, dois sistemas, e a gente quer usar o cadastro único, a modelagem foi feita dessa forma, o cadastro que já é utilizado pelo Bolsa Família vai ser ampliado para poder ser utilizado também para o programa habitacional. Ou seja, um único cadastro para verificar aqueles que mais precisam, que é um pilar principal do programa. Quanto é o tamanho do déficit habitacional hoje? As pesquisas elas são de 2015, a última pesquisa válida da Fundação João Pinheiro. A gente faz ainda estimativas, amostras, uma nova contratação já está em curso para fazer uma nova estimativa, uma nova pesquisa mais detalhada, mais presente, mas varia. 5, 7 milhões, só que esse déficit inclui todas as dimensões. O déficit realmente que está no nosso radar, que mais preocupa o governo, são os domicílios precários, aqueles domicílios que as famílias vivem em situação de insalubridade. E esses são quantos? Esses estão na faixa de 500 mil, na urbana chega a 800 mil se pegar a urbana e rural. Então este é o foco. O foco principal é atender essas famílias, tirar as famílias de uma situação de indignidade, insalubridade, vivendo com roedores, vivendo embaixo de chuva, com esgoto. Este é o objetivo principal, nós temos que começar. O começo está aí. As demais dimensões, que é coabitação, ônus excessivo do aluguel, com a melhoria da economia, com o avanço do emprego, a melhoria da renda, automaticamente essa situação ela melhora. Porque quando a habitação representar, o aluguel representar uma parcela menor da renda, automaticamente esse déficit desaparece, porque é um déficit meramente matemático em relação ao quanto a família ganha e o quanto ela despende com aluguel. Então essa parcela não depende de uma construção, uma produção habitacional efetiva. Por isso que o nosso objetivo é cuidar dos domicílios precários. Tanto também com políticas de urbanização, que é outra coisa importante. Algo que foi aprendido ao longo dos anos é que as famílias não estão atrás apenas de um teto, mas a casa é muito mais do que isso. Ela tem raízes numa determinada comunidade, ela tem amigos, parentes, empregos, toda uma vida é construída naquela região que ela morou por muito tempo. Então é muito mais viável e muito mais humano com essas famílias que você urbanize aquelas regiões, você construa naqueles locais para que elas possam continuar morando onde sempre moraram, onde criaram seus vínculos, onde têm suas famílias, porque viver e habitação é mais que um teto, eu insisto. E essa foi uma falha muito grave do programa, é uma falha muito grave, conjuntos distantes, colocando pessoas que nunca se viram na vida juntos, por isso que o processo de seleção é algo muito importante e precisa ser aprimorado. Esse é um dos objetivos centrais. Até o fim do governo, até 2022, deste mandato do presidente, é possível eliminar todo esse déficit das residências mais precárias? Olha, se fizer uma conta muito por alto, colocar aí são 800 mil unidades, que é o déficit, a gente manter, não deixar isso aumentar. Nós temos aí 3 anos, então estamos falando de mais ou menos 300, 270 mil unidades. É uma meta muito arrojada, porque a gente está aí tentando fazer 100 mil unidades habitacionais por ano. Então a gente faria 300 mil unidades ao longo desses 3 anos que restam do mandato. Faria uma diferença muito grande, mas zerar esse déficit de 500 ainda faltaria aí por volta de umas 200 mil, mas a gente chegaria a atender a mais de 50%. No segundo mandato do presidente, com certeza isso seria possível, mantendo esse ritmo de execução de 100 mil unidades ano. Uma das precariedades dessas áreas mais pobres, né, é o saneamento. E tem um projeto em tramitação agora no Senado, voltou para o Senado, né, sobre o saneamento. Mudando a regra, o marco legal do saneamento,
O problema será resolvido no Brasil? Com certeza é um avanço e algo louvável. Tanto a Câmara está de parabéns pelo que fez, por enxergar que nós não podemos continuar do jeito que estamos. Os indicadores do saneamento, especialmente esgotamento sanitário, são medievais, são indicadores não compatíveis com a realidade do Brasil, com a riqueza do país e que trazem prejuízos inúmeros para um número gigantesco de habitantes. Milhões, mais da metade da população não tem rede coletora de esgoto e do esgoto que é coletado, menos de 35% não é devidamente tratado. Então é uma situação muito grave que precisa de um investimento muito grande. São mais de 500 bilhões até 2033. Comprovadamente, o investimento público não é capaz de suprir toda essa necessidade. Então é necessário, sim, o investimento privado. Agora o investimento privado tem que vir com uma regulação bem feita, e é por isso que o marco é tão importante, que ele traz 3 pilares básicos, o principal deles a contratualização. Você melhorar os contratos, ou seja, com o prestador público ou prestador privado, criar contratos que sejam robustos, tenham indicadores, tenham metas, sejam viáveis de ser fiscalizados, verificar se há um avanço concreto, e isso que o marco trouxe. E aí a ANA entra, a Agência Nacional de Águas, que com a aprovação do marco também terá a competência, uma nova atribuição para o saneamento. E a ANA é uma instituição, um órgão de excelência na questão da gestão dos recursos hídricos. E ela terá a competência e a atribuição de elaborar normas de referência, justamente para fazer os novos contratos, na vigência da nova lei. Então, esses novos contratos que vão ser definidos e baseados nas normas de referência da ANA vão trazer um ganho muito grande para a população. A gente sabe que este pilar é importantíssimo. Uma das primeiras ações necessárias é justamente a indicação do novo diretor da ANA, um diretor que vai ser uma pessoa do saneamento. Nós estamos procurando o nome, para que seja uma pessoa que entenda, conheça do ramo e que possa, de fato, auxiliar na elaboração dessas normas de referência. Porque com essas normas, com contratos bem feitos, este é o primeiro passo para atrair investidores sérios que queiram fazer um bom trabalho. Porque o governo está buscando conseguir que venha investimento privado, mas investimento privado de qualidade. E o que é importante? Quando você retira este peso do governo de fazer um investimento público em municípios que são rentáveis, que têm serviços que são superavitários e que podem ser concedidos para iniciativa privada, ou seja, que há interesse e atratividade econômica, sobra recurso público para você atuar naqueles municípios que não são atrativos para a iniciativa privada. Então a gente consegue, mesmo com os recursos reduzidos, utilizá-los de maneira mais efetiva, atendendo aqueles que mais precisam de fato. Porque naqueles municípios que podem ter um serviço privado de prestação, de coleta de esgoto, a concessão permitirá. Se tiver regras claras, com previsibilidade, segurança jurídica, os investidores virão. E há um grande interesse. Só que para isso as regras precisam mudar. A gente precisa garantir que esses investidores vão ter o retorno do investimento. Principalmente os cidadãos terão sim um serviço de qualidade e a gente vai utilizar o recurso público naquelas regiões e que realmente não há atratividade econômica, mesmo agrupando, tentando consorciar. Esse é o objetivo. É usar o recurso público de imposto naqueles locais em que o privado não pode ir. Onde o privado pode ir, criamos regras, criamos uma regulação bem feita, o privado atende e onde não pode, o público atende. Aí a gente consegue, de fato, universalizar o serviço. A fiscalização da ANA será suficiente? O governo precisa também fiscalizar? Porque a ANA é uma agência independente. Né? A titularidade é municipal. A responsabilidade pela prestação de serviço e fiscalização é do município. O que a ANA vai fazer é definir e mostrar as melhores práticas. Para isso, elaborar, trazer informação, que a gente tenha conhecimento. Hoje há uma dificuldade, apesar do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, ter evoluído, ainda há uma área muito grande sem informação. E não há como você fazer uma política pública boa se você não tiver informação, um retrato, uma fotografia clara e atualizada da situação. Então isso é necessário, a melhoria das informações para que a gente possa saber exatamente onde está o déficit, quais são os municípios com maior precariedade, entender as condições econômicas daquele município, se ele pode ou não pode se consorciar. Tanto é que já está no PPI um trabalho para identificar os blocos
verificar quais seriam os grupos de municípios que poderiam se unir, fazer um consórcio e fazer uma concessão em bloco que seria mais atrativa e benéfica a todos eles. Então, são várias ações que o governo já está empreendendo, além da questão do marco, para que a gente possa, de fato, universalizar. Porque, como eu disse, nosso objetivo é atender a todos, não a uma parcela. O marco vem com este objetivo. Vamos atender a todos, universalizar e melhorar realmente esses indicadores que são totalmente inconcebíveis, são indicadores que não são compatíveis com a grandeza do Brasil. Esse novo diretor da ANA vai ser nomeado quando? Isso depende, evidentemente, é uma conversa que tem que passar pela aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Estamos trabalhando desde o ano passado na busca de um nome. Algumas alternativas já surgiram, mas ainda não está definido esse novo nome. O que é importante é que isso aconteça, que esse diretor esteja já devidamente em exercício, assim que o novo marco for aprovado, porque ele terá a atribuição e a responsabilidade de elaborar e começar a trabalhar nessas normas de referências, porque o marco, sem as normas de referência, fica muito precarizado. Por isso que a ANA terá um papel fundamental na melhoria da prestação do serviço de saneamento. Ministro, e a transposição do São Francisco, quando vai ficar pronta? Olha, o trabalho foi muito... trabalho principalmente para conseguir os recursos, para garantir a continuidade da execução das obras. Em 2019, nós resolvemos problemas. Havia um passivo grande, problema em Cacimba Nova, que é no eixo leste, que trazia riscos à segurança da população. Tínhamos também problemas no DIC 1217, próximo a Negreiros, do reservatório. Tudo isso foi resolvido, corrigido. A água já está seguindo seu curso. No eixo leste já chegou novamente a Paraíba, já foi retomado o bombeamento. Daqui a pouco já estará em Campina Grande. E no eixo norte, pela primeira vez, já está no reservatório Milagres, que é o último reservatório de Pernambuco, já na divisa com o Ceará. Está em Verdejante, logo estará em Penaforte, no Ceará, atravessará o estado. A gente está seguindo o cargo. Então isso aconteceu, um investimento robusto de 1,3 bilhão de reais só para a transposição, só para o projeto de irrigação do São Francisco, junto com o ramal do Agreste, que é uma outra obra, porque tem que se pensar os eixos, eles são como grandes artérias. Mas ele precisa de arteríolas para distribuir esse sangue, distribuir a água para toda a região, para realmente que a água chegue onde precisa, que são os municípios do sertão nordestino. O ramal do Agreste, mais de 590 milhões de investimento em 2019, vai levar essa água para 2,2 milhões de pessoas no sertão pernambucano. A obra falta muito pouco. Nosso objetivo é que realmente todas as obras civis estejam encerradas agora no ano de 2020, não haja mais nenhuma obra a ser executada, mas a nossa preocupação principal não são com as obras, mas principalmente com a operação. Custou em 2019 300 milhões a operação e manutenção da transposição. Isso só com o eixo leste funcionando ainda de maneira intermitente. Quando os dois eixos estiverem funcionando, a previsão é que supere 600 milhões de reais. E para isso é essencial que tenhamos os contratos assinados pelos estados, os 4 estados beneficiados. Então, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco precisam assinar os contratos. Isso vem há muitos anos sendo tentado assinar esses contratos. Felizmente, em 2019, uma das primeiras ações que eu tive a assumir o Ministério foi fazer uma visita pessoal a cada um dos governadores, falar da importância da gente avançar na assinatura desses contratos. Os governadores foram receptivos, todos foram para a Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU, trabalhamos o ano todo, em 2019, chegamos a uma minuta de contrato que deve ser assinada agora no começo do ano. Isso é um grande avanço, um grande marco para realmente viabilizar a operação da transposição. Eles vão pagar pela operação. Isso. É um pagamento faseado, ainda estamos nos pequenos ajustes, mas há sim uma boa vontade dos estados, um entendimento claro que isso beneficiará a todos. E aí o presidente trouxe algo que mudou completamente o quadro. Quando foi a inauguração daquela usina fotovoltaica flutuante em Sobradinho, meados do ano passado, o presidente autorizou a realização de um leilão estruturante para utilizar todo o potencial fotovoltaico da transposição. Ao longo de todos os canais? Todos os canais, os reservatórios em cima. E ali há um potencial muito grande, uma capacidade de geração muito alta. Os estudos mais conservadores mostram que a capacidade de geração de energia é pelo menos 4 vezes a necessidade de energia para bombeamento. Ou seja, sobra energia. Sobra muita energia. Isso é de uma maneira muito conservadora. Então, já foi conversado que a concessão da operação e o leilão
para aproveitamento da geração fotovoltaica será feita em conjunto. Ou seja, quem ganhar a concessão da operação terá o direito também de explorar o potencial fotovoltaico. Isso torna a concessão da operação muito atrativa. Os estudos já estão em curso. A previsão é que a gente lance o edital da concessão no terceiro trimestre deste ano, 2020, e isto viabilize não só a operação e manutenção, a garantia da segurança, mas a redução do custo da água, da adução da água bruta, que hoje ela é calculada mais ou menos em 80 centavos e ela precisa ser reduzida para pelo menos 60, que é o valor compatível com os sistemas pressurizados que já existem no Nordeste. Então essa é uma discussão que os governadores colocam, que o custo da água ele realmente está acima do que é praticado nos outros sistemas, e com esta ação e decisão do presidente é viável a gente conseguir reduzir esse custo de 80 para 60, ou seja, a gente vai conseguir viabilizar a operação, a contratação comercial e a operação comercial da transposição. Então, muito mais do que a obra, que ela é essencial, mas já estamos terminando e esse ano provavelmente terminará, é a questão de viabilizar um investimento tão alto. Porque do jeito que estava, não havia nenhum Estado pagando, não havia perspectiva da assinatura de um contrato e nós tínhamos um custo de água muito elevado. O que o governo federal fez, o que o presidente determinou foi redução desse custo para que viabilizasse a contratação, a assinatura dos contratos e que a gente fizesse com que realmente essa obra emblemática trouxesse o benefício, mas da forma correta, sendo viável, sendo sustentável, ou seja, os estados beneficiados pagando a conta, pagando a água e a possibilidade de você explorar esse potencial solar, ou seja, o sol levando água para o Nordeste. O que sempre foi um castigo para o sertão vai ser a solução para a questão da ausência e da escassez hídrica. A gente vai transformar sol em água, esse é o objetivo. Agora, os governadores aceitam pagar, ainda que o custo seja maior no início, para depois haver uma redução, é isso? É isso que está sendo conversado, ainda há algum detalhe ou outro, principalmente os estados, eles querem um compromisso do governo na execução dos demais ramais, por exemplo, o ramal do Salgado para o Ceará, o ramal do Apodi para o Rio Grande do Norte, porque não adianta só ter o eixo, a gente precisa realmente distribuir essa água. Então ainda esses pequenos ajustes estão sendo feitos para que a gente possa ter um compromisso, colocar isso no PPA, fazer com que no futuro a gente vá de fato executar essas extensões, esses ramais, é a única dificuldade. Serão outras obras, novas outras obras. O ramal do Apodi, que vai levar água para o Rio Grande do Norte, o ramal do Salgado, que coloca mais diretamente a água no Ceará, porque o caminho que hoje existe, ele passa pelo Cinturão das Águas do Ceará e segue pelo Jaguaribe e depois para o Rio Salgado, finalmente chegando ao Castanhão. E ali você fazendo o ramal, você já deságua diretamente da transposição do eixo norte, direto no Rio Salgado, com uma perda de água menor e uma eficiência maior. Por isso que o Ceará defende a necessidade da execução e esses ramais todos estavam previstos no projeto original. Então o projeto de integração São Francisco ele vai além dos dois eixos principais. Vários ramais associados precisariam ser feitos. Algum ramal do Agreste é um deles, que já está em execução diretamente pelo governo federal, então isso precisa acontecer. Agora é importante dizer que além dessas obras que são executadas diretamente pelo governo federal, os eixos e o ramal do Agreste, o governo federal financia 4 obras estruturantes hídricas nos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco e também no Rio Grande do Norte, Canal do Sertão Alagoano, a Vertente do Torense da Paraíba, a Adutora do Agreste e o Cinturão das Águas do Ceará. Essas 4 obras são obras que estão sendo executadas pelos estados, mas financiadas pelo governo federal. Agora, esses contratos a serem assinados, o senhor falou que vão ser assinados agora no primeiro semestre, certo? Sim. Esses governos são todos de oposição, governos estaduais são de oposição, tem governadores de oposição, de partidos de oposição ao governo federal. Haverá uma grande cerimônia de assinatura no Palácio do Planalto com esses governadores? Como é que vai ser isso? Olha, vai depender, evidentemente, dos governadores, mas pelo histórico, pela boa vontade que eles demonstraram desde o início do ano passado, e por ser um interesse comum, porque levar água para o sertão nordestino é do interesse do presidente Jair Bolsonaro, é do interesse de todos os governadores. Então eu acho que eles vão celebrar a chegada da água, a viabilização da operação da transposição, algo que é buscado há tantos anos. Eu acho que supera qualquer diferença aí ideológica ou partidária, porque o objetivo, e é algo a comemorar por todos. Todos participaram, todos têm sua parcela de contribuição, e este momento, quando esses contratos forem assinados, eles celebram, eles
materializam algo que vem sendo trabalhado há muitos anos. Realmente estamos de acordo, a obra está pronta, estamos assumindo esse compromisso de pagar porque a água está chegando ou já chegou. No caso da Paraíba e Pernambuco, já chegou e a gente precisa fazer com que isso fique realmente escrito, que o governo federal possa receber esses recursos, não só porque com esse recurso vai viabilizar, por exemplo, a construção do ramal do Apodi, o ramal do Salgado, as outras obras hídricas. Então é essencial que esse recurso venha, que os estados, como assumiram esse compromisso no passado, paguem a conta, paguem a sua parcela, porque estão sendo beneficiados, a água de fato está chegando. Então é a concretização de algo sonhado há muito tempo, que é a chegada, a adução da água bruta para esses estados. Ministro, o pagamento de emendas de deputados e senadores em 2019, como ficou? Foi um esforço muito grande de todo o governo. É importante dizer que essas emendas elas levam benefício de forma muito difundida, porque quando os deputados e senadores procuram principalmente o MDR, que tem políticas de ponta, que atendem a população, calçamento, pavimentação, construção de mercados, melhoria das cadeias produtivas, eles conhecem melhor do que ninguém a realidade de suas bases, eles conhecem aqueles municípios, sabem as demandas, toda semana vão às bases, visitam, ouvem e trazem para cá. Então é essencial que isso aconteça para que a gente possa atender todos os municípios, todas as regiões, porque o Congresso está representado em todo o país. Chegou, foram abertos muitos PLNs, um volume de crédito muito alto, só para o MDR foram mais de 4 bilhões 159 milhões de reais abertos pelos PLNs no final do ano. A nossa execução, ou seja, o empenho efetivo superou os 3 bilhões 788 milhões destinados a atender as demandas, as emendas de senadores e deputados. Então esse foi, da parcela que foi aberto o crédito, 3 bilhões 788, que representam 91%, foram empenhados para atender essas demandas. Então é um trabalho que agora, esse é o primeiro passo. Em 2020 vai ter a celebração, a contratação, a execução de todas essas obras que vai trazer um benefício muito grande. O Ministério, toda a equipe se dedicou muito, os créditos foram abertos muito no final do ano, realmente os PLNs foram aprovados, sancionados e o crédito efetivamente foi aberto só no finalzinho. Um deles, inclusive, só foi aberto no dia 31 de dezembro. Apesar disso, conseguimos realizar os empenhos. Houve toda uma parceria entre executivo e legislativo. Isso acho que é muito positivo, acho que é necessário dizer que isso existiu, isso é concreto e está aí o resultado. 91% do crédito aberto foi empenhado em favor dos parlamentares, muito porque os parlamentares foram ao Ministério, procuraram, indicaram a relevância dessas obras, venceram toda a burocracia, que não é pouca, para fazer com que isso aconteça. E quem vai ser beneficiado no final das contas são os cidadãos desses municípios, dessas bases eleitorais. Isso só estreita essa relação benéfica republicana entre o Executivo, como órgão executor, e o Legislativo como representante legítimo das demandas desses municípios, desses estados. Então essa parceria entre aqueles que conhecem a realidade, nos trazem a realidade, e a nossa de executar, usar o recurso para poder executar essas demandas. Isso que aconteceu, 91% de empenho em favor dos parlamentares, dos créditos que foram abertos pelo Congresso Nacional no final do ano. Agora, as emendas não são de execução obrigatória, quer dizer, não teria que ser pagas são todas? Coisas distintas. Tá. Existem as emendas impositivas, as próprias emendas que são aquelas emendas à proposta orçamentária, e esses PLNs foram remanejamentos de créditos feitos pela programação normal do Executivo. Foi analisado o que se poderia, lugares que não seriam executados, verificou-se de maneira muito detalhada e muito cuidadosa, o que poderia ser retirado, poderia ser aberto, colocado em favor dos parlamentares. Isso foi feito. Isso foi remanejamento do orçamento. Isso, remanejamento para aproveitamento. Muitos não estavam na legislatura anterior, que foi a que fez o orçamento de 2019. Exatamente, muitos novos, nova legislatura. Então, remanejamento, você pega, porque o objetivo é você executar os créditos que foram abertos no orçamento, aprovados pelo Congresso. Lembre-se sempre que o Executivo apenas faz uma proposta de lei orçamentária. Quem aprova a proposta, quem aprova a lei é o Congresso. Então, ali está refletida a decisão soberana do Congresso Nacional. E o Executivo executa o orçamento conforme aprovado pelo Congresso. Ao longo do ano,
isso é alterado por meio dos PLNs, remanejado. Foi esse crédito que foi remanejado de diferentes ações, diferentes pastas, justamente para poder atender essas demandas municipais, locais. E para nós, do Ministério do Desenvolvimento Regional, isso é muito importante porque o desenvolvimento só acontece quando há geração de riqueza local e aquela riqueza fica na região. Só há um desenvolvimento efetivo das regiões quando a riqueza que é criada, ela fica na região, ela não sai dali. Porque se ela sair, aquela região, apesar de ter produzido riqueza, não enriqueceu. Então, por isso que essas pequenas, que a gente brinca que é o varejo da execução, ela traz diferença, ela faz diferença. Porque para aquela população, para aquela dona de casa que tem uma rua de terra por anos, décadas, vem um asfaltamento, parece que é coisa pequena para quem tem asfalto na frente de casa. Para quem não tem, que sempre viu a roupa no varal sendo suja a cada final de tarde, ter aquele asfaltamento, possibilitar que chegue rápido nos locais, isso faz muita diferença. Uma cidade pequena, com um calçamento totalmente precário, que os idosos têm dificuldade de se locomover, quando coloca um calçamento e possibilita que aquela senhora idosa pode ir lá ir no mercado sem o risco de cair, pode ir no ponto de ônibus, tudo isso melhora. Uma pavimentação que melhora o transporte público, faz com que as pessoas não fiquem saculejando nos ônibus. Então, são ações que, à primeira vista, você poxa, isso é desnecessário. Não é desnecessário porque traz uma qualidade de vida muito grande e também uma capacidade de aumento de produção econômica. Escoamento, teve muito investimento em pavimentação de rodovias estaduais para escoamento de produção, tivemos investimento em mercados, em melhoria de ambientes urbanos, de orlas, que você fomenta o comércio, você melhora a produtividade, porque quando você faz um mercado, você dá condições estruturadas de colocar os comerciantes. Então são essas pequenas coisas que, insisto, os parlamentares conhecem como ninguém essa realidade e nos trazem, e o governo teve a sensibilidade de ouvir, fazer o remanejamento desses recursos e executar. Que o objetivo foi empenhar esses recursos para que a gente possa agora em 2020, 2021, 2022 executar e transformar isso em realidade. Porque o que a gente quer é que essas famílias, essas cidades tenham calçamento, tenham pavimentação, tenham a melhoria dos seus espaços urbanos, tudo isso é essencial. Ministro, para finalizar, eu vou fazer aqui algumas perguntas para o senhor, para saber a sua posição sobre vários temas que estão em discussão na sociedade e no Congresso. O senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Primeiro, Paulo, só dizer que a gente está alinhado totalmente com o presidente da República, afinal de contas, somos os soldados do nosso capitão. Neste caso específico, não entendo assim. O que eu acho que precisa ter uma política de saúde para a mulher melhor, para que ela possa realmente tomar todas as providências e fazer um planejamento familiar, mas no caso, sim, somos realmente um governo que preza a família e entende que tem uma questão religiosa envolvida aí muito grande. Perfeito. O senhor é a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Também não. Acredito que a droga, essa é a porta de entrada para questões mais pesadas. O ministro Osmar Terra repete isso seguidamente nas reuniões de conselho de governo, indicando que a gente não pode entrar nessa linha, entender que é algo mais brando e que isso não leva realmente ao consumo de drogas mais pesadas e problemas. Além do que, isso dificulta o aprendizado, faz com que pessoas tenham dificuldades na escola, então, de forma alguma. É a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Aí não preciso falar que sim, a questão do presidente que defende isso veementemente, acha que o cidadão tem o direito de poder se defender, então, com certeza. É a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? É um assunto bem árido, bem técnico. Eu acho que tem posições favoráveis e contrárias. O que fica claro no governo é esta autonomia para decisão puramente por critérios econômicos e não políticos. Então, se a autonomia do Banco Central for algo benéfico à geração de emprego, à geração de riqueza, com certeza. Se for algo que vá prejudicar, mas aí realmente é um assunto que não me cabe, meu conhecimento não é possível opinar sobre isso. O que eu só digo é que a posição do governo e a minha posição, sem sombra de dúvida, é tudo aquilo que faça e que contribua para o crescimento econômico, com o crescimento e redução da desigualdade, isso é a nossa essência. Perfeito. É a favor ou contra o projeto da escola sem partido? Totalmente contra. Eu acho que o governo veio com uma definição clara,
uma ideologia clara do que defende, do que é importante. É na escola que você aprende, que você entende esses critérios, esses princípios. Então é importante que a gente precisa entender isso e não imaginar que o sem partido simplesmente vá funcionar e que toda vez que alguém ensina alguma coisa, existe um viés, existe uma linha que define esse ensinamento. Então é importante que a gente tenha isso muito claro e defenda os princípios que esse governo acredita. E a escola tem que ser um reflexo disso. Mas então, só para entender, porque o projeto da Escola Sem Partido é para impor restrições a comentários políticos na sala de aula. Então, o senhor é a favor do projeto em si? Que depende de como você entende, a interpretação é muito ampla e muito vasta. O que eu falo, você negar que exista uma ideologia nas salas de aula é algo que para mim não faz sentido. Existe e sempre existiu. Os professores têm pensamentos, têm ideologia. O que eu acho que há a necessidade, sim, do governo definir certos princípios e esses princípios serem refletidos na sala de aula. Esse é o objetivo. Agora, especificamente do projeto, eu não tenho como opinar, mas o que eu falo, existe uma linha, existem critérios de família que são defendidos pelo governo. A ministra Damares, mais do que ninguém, também fala isso insistentemente nas reuniões de conselho. E a gente quer que isso vá para a educação, principalmente para as crianças, que é onde começa a criar essa definição desses conceitos e que isso fique fora de certos conceitos que sempre existiram. A gente precisa começar a falar e dar mais... O que defende é um governo liberal, liberal na economia, conservador nas ideias, nos costumes. Então é isso que vai ser refletido em todas as políticas públicas de educação e de desenvolvimento, sem sombra de dúvida. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Maioridade penal, digo o seguinte, infelizmente hoje, por critérios inúmeros, os menores são cooptados pelo crime, pelo tráfico, justamente por essa barreira. Então, se a redução for necessária para mudar essa realidade, eu acho que ela é bem-vinda. Agora, evidentemente que a solução não é só o encarceramento em massa. A gente também tem essa visão, mas é um problema muito complexo, uma resposta muito mais difícil de dar. Mas o que a gente vê hoje na prática é que, infelizmente, realmente jovens são utilizados pelo crime justamente por serem jovens, por não poderem responder penalmente. Então a gente precisa trabalhar essa questão e não ignorar que essa situação existe, porque ela existe. De fato, muitos infratores são utilizados por serem menores para cometer os crimes e não serem penalizados. É a favor ou contra a redução do número de deputados e senadores no Congresso Nacional? Essa discussão tem muito a ver com o custo da máquina, do custo do Estado, a redução. É claro que quando você analisa, e é uma balança difícil, porque a representatividade no Congresso ela é necessária, é isso que faz a democracia, ter realmente possibilidade que todos ali possam mostrar sua posição, defender seus interesses de maneira coletiva e colegiada, mas ao mesmo tempo manter um Estado caro, você impossibilita que haja recursos para fazer o investimento que é o fim do Estado, é melhorar a qualidade de vida da população. A gente não existe por si mesmo. Inclusive, Maximilian Weber, quando o idealizador da burocracia, o principal receio dele era que a burocracia se voltasse para si mesma, que ela esquecesse que ela existe para um fim, não para se manter. Então isso se aplica não só ao legislativo, judiciário, executivo, a gente precisa repensar e melhorar e reduzir o custo da máquina administrativa de todos os poderes. Então a questão, agora evidentemente, aí é uma questão política de representatividade, tem que tomar esse cuidado, mas que é necessário e que já passou da hora da gente reduzir os custos do Estado para que sobre mais dinheiro dos impostos para fazer investimento e menos para pagar custeio, isso eu acho que é claro e todo mundo concorda. A gente precisa, todo mundo sabe quanto pesa na conta do dia a dia os impostos que são pagos. E eu acho que todo mundo concorda também que esses impostos têm que ser revertidos em benefício da população e não para manter uma máquina rodando só porque a máquina existe. Então isso se aplica não só ao legislativo, mas principalmente ao nosso executivo, que é a nossa casa, e eu acho que o governo já deu mostras muito claras disso, que quer mudar essa realidade. A reforma administrativa está aí, vai ser encaminhada nesse começo de ano, e a gente quer melhorar, com cuidado, evidentemente, de continuar sendo viável, uma máquina que consiga funcionar e fazer as entregas. Tem que ser reduzida, tem que ser otimizada, mas tem que ter capacidade de ação. Então essa é a dificuldade, por isso que não é também algo simples de ser feito. O senhor é a favor ou contra um sistema de capitalização para a aposentadoria? Esse é um outro assunto muito árido, tanto quanto com a autonomia do Banco Central.
eu acho que essa questão da previdência, atuária, de novo, cai no mesmo ponto. Temos recursos, temos uma perspectiva de futuro, a reforma da Previdência se mostrou, e aí todos os reflexos, a necessidade que existia para que a gente tivesse um futuro, uma garantia de estabilidade fiscal. Se a capitalização é um regime que vai melhorar essa situação, sim, mas de novo é um assunto que está muito mais voltado para a economia e eu prefiro aí não opinar, só acho que a gente tem que ter esse olhar atento em relação o custo do Estado e o que todo o dinheiro, toda a forma, quando você há algum subsídio, há um custo de oportunidade. O dinheiro é o mesmo, o imposto é o mesmo. Ou você usa para um determinado fim ou usa para outro. Então a capitalização vai possibilitar que as pessoas tenham uma aposentadoria e ao mesmo tempo liberar recursos para que o Estado possa fazer investimento em saúde e educação, ou seja, vai dar condições do Estado evoluir, de trazer mais riqueza e mais emprego. Então isso é benéfico. Essa conta, essa análise tem que ser feita com muito cuidado, sem, evidentemente, desprezar ou ignorar a necessidade daquelas pessoas trabalhar a vida inteira de terem um bem-estar no final da vida, quando não tem mais energia e capacidade de trabalhar. Eu acho que por isso que são perguntas muito complexas, muito difíceis, e aí está o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro para decidir da melhor forma. Mas eu insisto, o foco é esse. A gente quer desonerar o Estado, possibilitar que o recurso seja melhor utilizado. A gente precisa urgentemente investir em educação, investir em saúde. Temos problemas aí básicos, elementares, como o acesso, o fornecimento à água. Então, são questões que demandam investimento. Nossa infraestrutura logística precisa de investimento. O Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, está trabalhando para isso. A gente precisa melhorar o país para que a gente possa realmente avançar e trazendo riqueza, melhorando o emprego, muita coisa melhora. Então, quando você olha isoladamente, parece algo prejudicial, mas o governo tem que ter um olhar sistêmico, tem que olhar o todo, e o objetivo vai ser sempre o mesmo: possibilitar o crescimento de maneira a redução das desigualdades, o crescimento do país, gerando emprego, gerando renda, e isso vai beneficiar a todos. Acho que a melhor política pública, sem sombra de dúvida, é essa. É o Estado pegar o dinheiro do imposto e investir em algo que se multiplique, e não que seja consumido. Que eu acho que o que aconteceu ao longo dos anos é que, infelizmente, muito do recurso que foi retirado das pessoas, porque imposto nada mais é do que você retirar o ganho do trabalhador, você investe em algo que não se multiplica, que no futuro não traz mais riqueza. Na verdade, só consumiu riqueza. E isso não pode continuar, porque nenhum país evolui, nenhum país cresce dessa forma. Eu acho que o objetivo do governo é esse, justamente retirar o recurso dos trabalhadores para que possa investir para gerar mais riqueza para esses trabalhadores, melhorar as rodovias, para que o transporte tenha um custo menor, para que nossos grandes números de produção do campo dentro da porteira se reflitam lá nos navios quando forem exportados, porque infelizmente hoje a gente consegue produzir muito bem dentro da porteira e na hora de escoar a produção pede-se muito no escoamento, é muito caro, e quando está no navio chegando para exportar, você não fica tão competitivo quanto poderia ser. Então são muitas ações conjuntas, por isso que se a capitalização vier nesse sentido para trazer maior investimento, possibilitar maior investimento do Estado, ela é muito bem-vinda. Eu acho que é justamente isso que o ministro Paulo Guedes está procurando, meios para conseguir recursos para que o Estado possa investir para multiplicar a riqueza e não consumir a riqueza que foi retirada dos trabalhadores. Esse é o objetivo central. O senhor é a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária sendo eximidas de pagar impostos? Olha, a questão de fé religiosa, o Brasil tem isso arraigado muito forte. Eu acho que quando você tributa e você acaba inviabilizando a possibilidade da geração desses templos, desses locais de culto, de fé, então acho que facilitar isso, possibilitar que essas instituições possam existir, é um respeito à nossa história. Então por isso que eu sou contra você realmente tributar, porque você tornaria mais difícil. Vocês podem ver a quantidade de estabelecimentos, igrejas, templos espalhados pelo país, essa nossa diversidade religiosa, muito por conta disso, porque você torna mais fácil que esses ambientes de culto existam. Isso possibilita que todos possam defender sua fé como bem queiram, e aí eu vejo que há uma associação com o Estado laico, que tanto se fala, porque quando você facilita
o estabelecimento dessas instituições, você possibilita que muitas religiões possam coexistir, mesmo aquelas que não tenham recurso ou estejam iniciando, e quando você tributa, você acaba dificultando essa entrada, essa permanência dessas instituições e estabelecimentos. Então, sou contra tributar. O Poder 360 completa 5 anos em 2020. É um veículo de comunicação que pratica o jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Qual a importância de veículos nativos digitais, como o Poder 360, para a prática do jornalismo no Brasil? Olha, Paulo, só parabenizá-los. Acho que vocês estão antenados com o mundo. A questão da mídia digital ela é essencial. É hoje como o mundo conversa, como o mundo obtém informações, como o Brasil obtém informações. Eu falo, tenho uma filha de 9 e um filho de 7. Eles já estão antenados no mundo digital, já conhecem, já vivem essa realidade. Então, uma mídia que já nasce digital, já conhece essa dinâmica, é muito importante, mas principalmente algo que seja feito com seriedade na produção da informação. Por isso, parabenizo a iniciativa, que a gente precisa, sim, utilizar essa nova ferramenta, esse novo canal de comunicação, mas com a qualidade daqueles velhos editoriais, publicações, redações, porque não é porque é digital que não precisa ser profissional. Eu acho que a comunicação tem só a ganhar com isso. A gente fica muito feliz com essa evolução da forma de comunicar com as pessoas e principalmente porque ela é muito mais democrática. Você consegue acessar toda a população, todos aqueles que têm um acesso. Hoje a cobertura é muito grande, é mais fácil chegar nos rincões do Brasil com uma publicação digital do que se você esperasse realmente estar numa banca de jornal para comprar o jornal impresso, que muitas vezes não tem acesso, aquela pessoa ia ter acesso à informação meses depois daquela informação acontecer, nem conheceria o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Então, para mim, é só um avanço, é uma demonstração clara de um entendimento de como a gente está caminhando, e não é à toa que o nosso presidente se utiliza tanto dos canais digitais, porque ele sabe que é a maneira mais rápida e mais acessível para que a população brasileira possa conhecer a informação. Porque a gente precisa melhorar a qualidade da informação que é distribuída e principalmente saber que ela tem credibilidade, que a fonte é verdadeira, que aquela informação é confiável, porque não é porque está escrito que necessariamente aquilo ali é a realidade. Eu sei que o jornalismo tem esse papel de buscar a todo custo a verdade dos fatos, noticiar os fatos muito mais do que uma opinião, e eu acho que é isso que tem que caminhar. Cada vez mais a população tem que ter o direito de saber o que está acontecendo e tirar suas próprias conclusões, mas de uma maneira muito isenta, que a gente sabe que dependendo da maneira que você encara aquele fato, aquela fábula do elefante indiano, vários cegos tocando um elefante, cada um deles vai ter uma impressão diferente do elefante, mas todos eles têm a razão. Desde que a gente fale o fato como ele é, desde que cada leitor e cada usuário da informação tire suas conclusões, desde que ele tenha acesso de fato à informação verdadeira e real. Por isso que o digital, essa velocidade do mundo é essa. Não tem como a gente fugir disso. E eu vejo lá pela minha filha que realmente se a gente não ficar atento a isso, vai ficar para trás muito rápido. Não dá tempo mais de você esperar amanhecer o dia para ir na banca comprar o jornal e ler no café da manhã. As coisas acontecem ao longo do dia e por isso que uma mídia digital como a de vocês é essencial para nós. Ministro, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360 que chega ao fim. Eu agradeço, Paulo, a todos. Espero que seja uma de muitas. O Ministério tem muito a apresentar. Realmente, o Ministério do Desenvolvimento Regional é desenvolvimento. Temos 6 políticas aí que são essenciais para todos os brasileiros. A gente tem condição de atender muitas pessoas. Só para ter uma ideia, nosso investimento, pagamento efetivo em 2019 foram 12,6 bilhões de reais. Então essa é a resposta concreta de um governo que está preocupado com o social. Desses valores, mais de 50% foram destinados à região Nordeste. Então demonstra, sim, uma preocupação efetiva do presidente. Esses são números, são fatos, como eu disse. Estão disponíveis nos sistemas de contabilidade do governo, mostrando que, primeiro, foi um volume grande de recursos e, segundo, a gente pagou, investiu e transferiu recursos para as regiões prioritárias do Brasil.